Salve, salve meus amigos, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula de programação de PIC 16F877A utilizando a IDE Micro-C. Na aula de hoje, como já deu para perceber, nós vamos falar sobre funções auxiliares, Algo tão importante e que ajuda tanto a melhorar os nossos códigos, em programação de linguagem C. Então na aula de hoje nós vamos abordar sobre o que é função. Nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê de utilizá-las, vamos ver como é que eu declaro uma função dentro do programa, vamos mostrar um exemplo de aplicação, um código exemplo para vocês e no final teremos aí a simulação usando o Isis Proteus. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal e já deixa o seu like para ajudar. Vamos lá? Você começa se perguntando, o que é uma função? Uma função, por definição, é um conjunto de comandos agrupados em um bloco que recebe um nome e através deste pode ser evocado. Evocado é o mesmo que pode ser chamado, Então nós temos aí vários bloquinhos com instruções que podem ser evocados em qualquer momento. Por que a gente faz isso? Por que a gente utiliza a função? Além de permitir o reaproveitamento de um código que já foi construído, ela também evita que um trecho de código ele seja repetido várias vezes, facilita a leitura de programas-fontes, fica mais fácil de ler. Além disso, ele permite a alteração de um trecho de código de uma forma muito rápida e para que os blocos de programações não fiquem grandes demais e daí difíceis de entender. Você também pode separar o programa em partes, em blocos, para que possam ficar logicamente compreendidos de forma isolada. Agora, qual é o formato geral de uma função em linguagem C? Basicamente, uma função ela tem um tipo, ela recebe um nome e dentro dos parênteses que você vai colocar, você tem alguns parâmetros. Não tem terminador aqui, não tem ponto e vírgula como uma função e aí ela começa e termina com chave. Dentro dessas chaves você vai colocar lá o chamado corpo da função, ou seja, todos os comandos que você quer que ela realize. Vale lembrar que geralmente esse tipo de função é void ou int, Está relacionado ao tipo da função. E esses parâmetros eles são opcionais, então muitas vezes nós utilizamos com parâmetros, outras vezes não. No nosso caso aqui, inicialmente nós vamos começar das formas mais simples. Então nós vamos falar de funções void, são funções vazias, e nós não vamos colocar nenhuma lista de parâmetros para ficar mais fácil de começar a entender. Mais para frente, em outras aulas, nós vamos inserindo outras características de funções um pouco mais elaboradas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês um material muito interessante sobre funções, que fala de forma bem detalhada e ajuda bastante a entender os pormenores da linguagem C. Então fica aí como dica para vocês darem uma estudadinha depois. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, nós vamos aplicar aqui o uso de funções em um programa que vai ser um programa que nós vamos chamar de troca-cor. Então eu vou pegar um LED RGB, pegar um botão, e daí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a pressionar esse botão e as cores desse LED elas vão mudar. Então vai ter vermelho, verde, azul, amarelo, ciano, magenta, branco, enfim, as cores possíveis, as cores mais básicas possíveis com um LED RGB. E vou apresentar para você a solução usando função e não usando função. E aí você consegue tirar as suas próprias conclusões sobre o que fica mais fácil. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês o código sem o uso de funções. Então vamos ver como é que fica. Vamos ver aqui o código sem usar função, Então vamos lembrar, esse código aqui você vai apertar um botão diversas vezes e a ideia é que ele vá trocando as cores de um LED RGB. Então o que eu fiz aqui? Mapeamento de hardware, estou dando um apelido aqui para os pinos C0, C1 e C2 de LED R, LED G e LED B. Usei a biblioteca Button, nós já aprendemos nas aulas de entradas digitais, estou chamando essa entrada de BTN. Declarei aqui duas variáveis, uma variável do tipo short chamada cor, diz que ela começa valendo 0,
e uma outra variável do tipo bit que eu estou chamando de flag. Bom, em função principal, nós estamos falando que o B0 é uma entrada, C0, C1 e C2 são saídas, né? Então nós estamos aqui configurando os nossos pinos. Mais embaixo, como boa prática, nós estamos começando com todas as saídas desligadas. Então LED R, LED G e LED B ficam desligados. Na sequência nós vamos aí para o nosso loop infinito. Então no loop infinito eu estou criando aqui essa condição onde se o botão foi pressionado e a variável flag está valendo 0, a cor receberá um incremento. Então lembra que incremento é somar mais 1. Então a cor estava valendo 0, passa a valer 1, depois 2, 3, 4, 5, assim por diante. Também a variável flag aqui recebe o valor 1 e nós fazemos uma comparação. Se a variável cor for maior que 6, ela volta a ser 0. Agora, quando o botão não estiver pressionado e essa variável flag aqui estiver valendo 1, flag volta para 0. Isso aqui é um trecho bastante interessante porque força o usuário a pressionar diversas vezes o botão, né? Então, se você mantiver nesse caso aqui um botão pressionado, ele vai fazer apenas uma única alteração. É bem interessante isso aqui, um trecho de código bem legal para você utilizar até para outros programas. Feito isso, nós começamos a fazer a comparação da variável. Então, se a variável cor está valendo 0, nós vamos ligar somente o LED vermelho. Se ela está valendo 1, a gente liga o verde. Se a cor estiver valendo 2, nós vamos ligar o azul. Se 3, então nós vamos ligar o vermelho e o verde, então vai ficar a cor amarelo. Se cor for igual a 4, nós vamos ligar o vermelho e o azul para fazer a cor magenta. Se a variável cor estiver valendo 5, nós vamos ligar o verde e o azul para formar a cor ciano. E se cor estiver valendo 6, nós vamos ligar os 3 pinos para fazer então a cor branco. Então, esse aqui ficou o nosso programa, né? Esse aqui ficou o nosso programa feito. Eu vou testar agora no Proteus para a gente ver se funciona, né? Vocês vão ver que funciona tranquilamente. Vamos lá, pessoal. Já carreguei aqui o código. Então eu coloquei aqui esse RGB. Pessoal, esse RGB eu peguei essa biblioteca, tá? Para Proteus. De repente pode ser que a sua versão do Proteus não tenha essa biblioteca do RGB. Então nesse caso, você pode fazer com LED normal mesmo, não tem problema. Ou você pode dar uma garimpada na internet, né? Atrás da biblioteca para LED RGB. Mas vamos lá ver o funcionamento. Então perceba que ficou vermelho. E à medida que eu vou pulsando o botão aqui, ó, ele vai trocando as cores, né, até voltar e fazer o mesmo processo. Então o funcionamento nós vimos que está ok, está funcionando. Então agora a gente vai voltar para o código, entender o mesmo código usando as funções, depois a gente volta aqui para o Proteus. Agora nós vamos ver o mesmo código usando funções. Você vai ver que fica muito mais simples de entender, muito mais organizado. Pessoal, agora nós temos o mesmo programa, né, que nós acabamos de apresentar, faz a mesma função, só que agora nós estamos usando as funções auxiliares. Então perceba como a organização do código vai ficar muito mais simples. A parte de mapeamento de hardware se mantém a mesma, assim como a declaração de variáveis. Começa a mudar agora nesse trecho do código. Nós temos aí algo chamado de protótipo das funções auxiliares. O que seria isso? Nós precisamos, como essas não são funções naturais do programa, não são funções nativas, nós precisamos informar para a IDE que nós estamos criando essas funções. Então, eu vou colocar aqui o tipo. Então, lembre que nós vamos usar o tipo void, né? Então, o tipo void, o nome que eu estou dando aqui, configuração, abre e fecha o parênteses sem nenhum parâmetro dentro deles, ponto e vírgula. Então note como você faz o protótipo. O tipo, o nome, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu estou colocando aqui nomes, eu posso colocar qualquer um, mas a ideia é que você coloque nomes que sejam intuitivos. Então eu coloquei aqui configuração, ler botão, troca cor. E aí coloquei das cores, né? Vermelho, verde, azul, amarelo, magenta, ciano e branco. Então até aqui eu estou apenas informando para mim IDE
que eu tenho algumas funções que eu vou usar no programa, né? Eu vou chamar essas funções ao decorrer do programa. Joia! Na nossa função principal agora, eu vou evocar, essa é a ideia, né? Eu vou chamar a função configuração. Quando você vai chamar uma função para ser executada dentro do programa, você não precisa colocar o tipo, né? Tá vendo? Eu não coloquei void aqui. Inclusive, se você colocar void, não vai funcionar. Eu coloco apenas o nome da função, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, no meu void main, eu coloquei só configuração, e no meu while 1, no meu loop infinito, eu estou chamando a função troca cor. Então perceba que visualmente já dá um impacto todo diferente no seu programa, né? Veja como ficou muito mais limpo. Agora, aqui logo após o nosso void main, após o fechamento do void main, aí chegou o momento de começarmos a especificar o que cada função faz. Então aqui o que a gente vai fazer? O tipo, o nome da função, abre e fecha parênteses, dessa vez não tem ponto e vírgula, né? Nós vamos abrir e fechar aqui a chave. Então nessa função configuração, perceba que eu coloquei um trecho do programa que faz a configuração dos pinos e que inicializa as nossas saídas desligadas. Então toda vez que eu quiser mexer em alguma coisa de configuração, é só eu vir nesse trecho do programa. A parte de ler o botão, então de novo eu coloquei aquele trechinho da leitura do botão dentro de uma função. Então tudo que é aquela leitura que nós tínhamos no programa anterior, nós temos agora dentro dessa função chamada ler botão. Eu vou passar um pouquinho essa função e já volto para explicar ela. Agora em relação às cores, pessoal, tá vendo que nós criamos aqui são 7 funções, branco, tá vendo? O estado dos LEDs, ciano, o estado dos LEDs, magenta, o estado dos LEDs, o amarelo, o azul, o verde, o vermelho. Então cada uma das funções nós colocamos aí qual será o estado dos LEDs. E aqui na nossa função troca cor, que é a função que nós ficamos chamando dentro do nosso loop infinito, ela vai fazer a seguinte tarefa, né? Então eu vou colocar aqui, ó, ler botão. Então quando você coloca a função aqui ler botão, automaticamente ela vem aqui e executa esse trecho do programa. Executou esse trecho do programa, nós estamos aplicando aqui um switch, né? Um switch case. Então, nós vamos testar agora a variável cor. Então case 0 chama vermelho, né? Evoca o vermelho, case 1 chama o verde e assim sucessivamente. Qual é uma das vantagens aqui, pessoal? Ressaltando, né? Talvez no primeiro momento você não veja aí tanta vantagem, mas qual é uma das coisas bem legais? Eu estou acendendo cores aqui, pessoal, mas poderiam ser processos. Então o que eu posso fazer? Se eu tivesse que trocar um processo, a ordem de um processo, nesse caso aqui, por exemplo, eu quero trocar o verde com o magenta. É fácil. É só escrever aqui, ó, verde. Só escrevo aqui o verde. No lugar do verde, eu coloco magenta. Pronto. Isso aqui foi suficiente para trocar os meus processos de sequência. Então, no programa anterior, isso já não era possível fazer. Ou para fazer era muito mais trabalhoso. Também, se por acaso eu tiver um problema aqui no meu processo azul, é só eu vir aqui na função azul, já vou direto no trecho do programa e conserto. Não tenho que fazer igual anteriormente, né, que a gente tinha que ficar garimpando no código. Então assim, temos várias vantagens, né, utilizando aqui as funções. Então torna muito mais simples, muito mais amigável, fácil de arrumar, fácil de consertar, fácil de ler, né? Fica bem limpo o código para a gente entender. Eu vou mostrar agora para vocês funcionando no Proteus, vocês vão perceber que funciona exatamente igual, só que com essa vantagem de o código ficar mais organizado. Então, a partir de agora, nos próximos programas, nós sempre vamos utilizar esse recurso, né? Vocês vão perceber que à medida que nós vamos ficando um pouco mais familiarizados com funções auxiliares, vocês vão perceber que vai ajudar muito, né? Vai ficar muito mais fácil o programa. Então vamos ver como funciona no Proteus. Então aqui, pessoal, estamos de volta
vamos testar de novo o código, né? Lembrando que a gente fez até aquela alteração, trocamos o verde pelo magenta, carregamos aqui no nosso Proteus, vou dar um play, então de novo, ó, percebam que vai funcionar da mesma forma, né? Então, funcionou aqui perfeitamente o nosso código, sem nenhum problema, só que dessa vez a ideia é que no funcionamento não tem tanta diferença. Vocês perceberam que a diferença maior mesmo fica por conta das nossas funções. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu vou deixar esse código aqui para vocês fazerem o download, para poder analisar um pouco melhor. Vou deixar o material de apoio também na descrição do vídeo, bem legal, sobre funções, então um material bem detalhado. Obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.